E eu quero ler com os irmãos em Gálatas, capítulo 5. Você pode ficar de pé, você pode ficar sentado, mas da maneira que você se sentir mais confortável e reverente à palavra do Senhor, nós faremos a leitura a partir do verso 16. Gálatas 5, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir da vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Você pode dar glória a Deus? Podem se assentar, amém? Aqui, queridos, a palavra do Senhor, ela vai destacar o Espírito com o Espírito maiúsculo. Está assim também na sua Bíblia, o Espírito com o Espírito maiúsculo. O Espírito que está aí é o Espírito de Deus. Se ele tivesse em espírito minúsculo, poderia ser o meu espírito, poderia ser qualquer outro espírito, mas ele está destacando que aquele que anda segundo o Espírito, e nós já falamos aqui que nós somos a habitação, morada do Espírito Santo de Deus, nós temos que andar diferente. Andamos na contramão do mundo, andamos na contramão do sistema, andamos na contramão das nossas vontades e desejos. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz aqui a diferença daqueles que andam segundo o Espírito e daqueles que andam segundo a carne. E aí ele coloca aqui as obras da carne. As obras da carne são terríveis. As obras da carne, elas nos levam à perdição, elas nos levam a decair, elas nos levam, sabe, a perder a nossa salvação. E ele cita aqui todas elas: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, discórdia, dissensões, bebedice, glutonaria e tantas outras coisas que nos afastam de Deus. E ele faz uma comparação de uma batalha, de uma luta que é travada do espírito
contra a carne. Diga: espírito contra a carne. O espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. A carne ela está sujeita à maldade, à malícia, ao pecado. Ela está sujeita às coisas ruins dessa terra. Ela está sujeita à perdição, à maldição. E ninguém está livre disso. Ninguém. Eu não estou livre disso. Você não está livre disso. Ontem lá no sítio até falaram, né? Tecladista peca, baterista peca, pessoal da mídia, será que peca? Pastor, será que peca? Todos nós estamos sujeitos às mesmas tentações, aos mesmos pecados, às mesmas quedas, aos mesmos erros, às mesmas maldades, se nós não estivermos no Espírito. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos santifica, que nos separa da maldade, do pecado, da malícia. É o Espírito Santo que vai nos conduzir ao caminho de retidão e de santificação, para que um dia possamos ver o Senhor em santidade. Se fosse assim tão fácil, se o Espírito viesse e dominasse a carne e matasse logo a carne, o apóstolo Paulo não declararia isso, que há uma batalha entre o Espírito e a carne, porque depende também de nós. Aquilo que nós desejamos, aquilo que nós enfatizamos e aquilo que nós buscamos mais, isso é que vai nos fortalecer, para um lado ou para o outro. E isso é que vai nos dizer se estamos tendenciosos a estar voltados ao pecado ou ao espírito. Aquele que está em pecado, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que está santo, purifique-se, santifique-se ainda mais. E não é tempo, queridos, não é tempo de olharmos para nós, de olharmos para os nossos desejos, para a nossa carne. E eu digo isso para mim mesmo, para mim também, porque como eu disse, todos nós estamos sujeitos aos mesmos erros, aos mesmos declínios. E quando o Senhor me trouxe essa palavra, eu falei: nossa, é isso. Porque eu preciso morrer para a minha carne todos os dias. Eu preciso matar a minha carne todos os dias. Eu preciso renunciar à minha carne todos os dias. Não adianta eu renunciar à minha carne hoje, que é domingo, que eu tenho que vir para a igreja, que eu tenho que me santificar, porque eu tenho que trazer uma palavra, eu tenho que trazer um louvor, e amanhã, segunda-feira, começa a pecar novamente. E não adianta, querido, a gente achar que a santificação é apenas um dia. Não adianta a gente achar que a santificação é apenas em um período. Vai ter um congresso, vai ter, sabe, um encontro com Deus. Eu preciso jejuar, orar, eu preciso, sabe, buscar por esse propósito. Não. Amém? Amém, fica aqui. Eu preciso buscar constantemente. Eu preciso buscar todos os dias, querido. É uma batalha diária, é vencer um leão todos os dias. Todos os dias, todos os dias. A comparação do espírito e da carne é como dois leões ferozes que estão querendo morar em você. Um é o leão de Judá, e o outro é aquele que ruge como leão, mas que não é o leão e que quer te dominar. Qual que nós estamos alimentando? Qual que nós iremos deixar nos dominar? E é interessante que
o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre fruto. Diga comigo, o fruto. O fruto. O fruto. Não são os frutos do Espírito, mas é o fruto do Espírito. É um fruto. E como um fruto, ele cresce de uma forma natural, de uma forma harmônica. Você já viu um fruto defeituoso, onde ele é maior de um lado e menor do outro? Uma laranja, ela pode ser maior de um lado, menor do outro? Ela pode? Uma fruta boa, gente, ela pode ser, não, né? Uma melancia, ela pode ser maior de um lado e menor do outro? Não. Ela tem o seu aspecto natural, e ela cresce uniformemente, ela cresce de uma forma coesa, né? Ela cresce de uma forma natural. E quando ele me traz aqui que é o fruto, e aí a gente faz uma comparação às vezes, né, com uma tangerina, né, onde há a partilha ali de vários gomos, né, que é um fruto só, mas é partilhado, a gente consegue destacar, né, mas é um fruto. E como é que eu conheço o fruto? Eu conheço o fruto se eu conheço a árvore, e se eu conheço a árvore, eu conheço o fruto. E é interessante que Jesus, ele vai dizer que ele é a videira, e que nós somos o ramo, e que estamos ligados a essa videira, e essa videira traz vida também para a nossa vida. E se estamos ligados à vida de Cristo, estamos ligados também ao fruto que ele produz. Amém? Quem está comigo? Amém? E se nós estamos ligados a Cristo, devemos ser parecidos com ele, devemos andar como ele andou, devemos falar como ele falou, devemos amar como ele amou. Assim reconhecerão que sois os meus discípulos, se amares uns aos outros, assim como eu vos amei. Se andares nos meus caminhos, se fores meus imitadores. E estar ligado à videira, a gente produz o fruto da videira. Se nós estamos ligados na videira, nós não podemos produzir maçãs, nós não produzimos laranjas, nem melões, nem uva, produzimos a videira. Uva, né? Falei uva, né? Eu falei uva, né? Era para falar outra fruta, mas produzimos uva, né? A videira, é isso. Quero ver se vocês estão ligados, gente, né? No fruto certo. Mas ele diz que pelos frutos conhecereis a árvore, se a árvore é boa ou se a árvore é má. Quais são os frutos que nós estamos produzindo para o Senhor? Será que são frutos dignos de arrependimento? Será que são frutos que permanecem? Ou simplesmente eles caem da árvore já apodrecidos no chão? Será que tem vindo pessoas para colher da nossa árvore o fruto bom, poder saciar também a sua fome? Será que nós temos sido multiplicadores de bons frutos para aqueles que precisam? Ou será que quem está do nosso lado só tem encontrado frutos com bicheira, frutos sem vida, frutos que apodrecem rápido, frutos que não têm o seu valor? Como é que está a produção de frutos aí? Você responde. Como é que está a sua árvore? Em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, a partir do verso 15, diz assim, ó: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se apaixonam, se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas,
mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uva de espinheiro ou figo de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aquele que dá bom fruto, o Senhor ele vem e poda a árvore, para que possa ter mais forças e dar mais frutos. Mas aquele que não dá bons frutos, ele diz que vai cortar e lançar ao fogo. Qual o testemunho que nós temos dado? O testemunho não é aqui dentro não, queridos. Aqui dentro todo mundo é bonitinho. Aqui dentro todo mundo é santo, todo mundo é bom, todo mundo é legal. Todo mundo. Mas e lá fora? Como tem sido o nosso comportamento lá fora? Como tem sido a nossa fala? Como tem sido a nossa conversa? Como tem sido o nosso comportamento lá fora? Como tem sido as nossas vestes lá fora? Será que por onde eu ando, será que conseguem identificar que eu sou seguidor de Cristo? Será que com o que eu falo, será que consegue identificar Cristo na minha fala? Será que eu tenho sido luz e sal para essa geração? Será que no meu caminho eu tenho dado bom exemplo? Querido, eu quero que todos nós estejamos no céu. Eu quero que eu e você um dia possamos nos encontrar no céu, na eternidade, junto às bodas do Cordeiro. Eu quero que eu e você possamos cantar Maranata, vem Senhor Jesus, e que Ele possa vir, possamos subir juntos com Ele. Mas para que isso aconteça, para que isso seja real para nós, devemos andar em santidade, em todo tempo, se desviando do mal, se desviando da malícia, da maldade. Se eu preciso consertar algo em minha vida, que seja hoje o dia de conserto, que seja hoje o dia de eu deixar as velhas práticas, os velhos conceitos, as velhas conversas, que seja hoje deixar os velhos pensamentos, velhas atitudes, velhos comportamentos para trás, para produzir frutos bons, para que eu possa ser santo, santificado. Oh, querido, Jesus está voltando. Jesus está voltando, 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 Jesus está voltando. E quer encontrar uma noiva em santidade, adornada, limpa e branca. Oh, xerei cantaraba, xerei andaraba, xuri cantaraba, xerei andarabas. Oh, uma noiva que não se sujou com o império das trevas, que não se manchou com a corrupção da maldade, uma noiva que não se entregou à prostituição, à maldade, à malícia. Oh, uma noiva que não se prostituiu com a feitiçaria e idolatria, uma noiva que não trouxe em suas palavras, em sua boca, aquilo que era mal, que era promíscuo. Oh, uma noiva adornada, limpa e santificada. Essa noiva que o Senhor busca, essa noiva que o Senhor espera. Em João capítulo 3,
verso 3, a partir do verso 3, Jesus ele tem um encontro maravilhoso, um encontro com Nicodemos, e a gente conhece essa passagem. João 3. E Jesus ele vai dizer para Nicodemos o seguinte, no verso 3, Jesus responde a ele e declara: em verdade eu te digo, eu te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos questionou: e como pode um homem nascer já sendo velho? Pode ele todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? E Jesus então respondeu a ele e disse: em verdade eu te digo, eu te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito, e o Espírito que está aí é um Espírito com E maiúsculo, é o Espírito de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quantos aqui já nasceram no Espírito Santo de Deus? Se você é nascido do Espírito, querido, você é guiado por Ele, você é levado por Ele, você não é mais levado para a carne, para os desejos da carne, você não é mais conduzido por aquilo que o seu eu deseja, mas por aquilo que o Espírito Santo impulsiona dentro de você. Aquilo que é nascido da carne, que deixe para a carne, mas aquilo que é nascido do Espírito, que possamos ser guiados pelo Espírito. E vos é necessário nascer da água e do Espírito, um novo nascimento, um recomeço, uma nova criatura em Cristo Jesus. E aquilo que passou, que ficou no passado, passou, eis que tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, e uma nova história escrita para nós. Seu passado já não lhe pertence mais. Aquilo que o diabo te acusava, te condenava, querido, você é uma nova criatura. O que passou, passou. O Senhor já lançou no mar do esquecimento e botou uma placa: proibido pescar, não pode mais voltar. Você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é novo em Deus. Precisamos entender isso. Em Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, a partir do verso 5 vai dizer o seguinte: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Que tremendo. Vou ler novamente. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades naturais da carne. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito, ele tem a mente orientada para satisfazer o que é desejo do Espírito. A mentalidade da carne, ela é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Pode repetir comigo: vida e paz. Porque a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus e nem consegue fazê-lo. Porém, os que vivem na carne não podem agradar a Deus.
Em Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer: sejam transformados a vossa mente, pela renovação do vosso entendimento. Seja transformada a vossa mente, porque a mente tendenciosa ao pecado, ela já se inclina para a carne, mas a mente renovada em Cristo, ela é direcionada para as coisas espirituais. Sabe, pode vir uma conversa, um papinho torto, um papinho que vai nos levar à perdição. Não, peraí, minha mente não está cativa no pecado, a minha mente está em Cristo, a minha mente já não é mais dominada pelo pecado, a minha mente é de Cristo. A minha mente já não pensa mais a malícia, a maldade. A minha mente não pode pensar contra o meu irmão. Eu não posso pensar maldade contra o meu irmão, pensar em fazer mal com o meu irmão. Eu não posso pensar isso. A vingança não pertence ao homem. Quantas pessoas pensando em vingança, pensando em porque fez isso, eu vou fazer também, porque disse isso de mim, eu vou dizer também. Comigo não pisa no meu calo, não. Pisa não, que o velho homem aparece. Que é isso? Cadê a nova criatura? Cadê o morrer a carne? Não, eu sou paciente até aqui, passou daqui, a natureza da carne. Não, porque eu não consigo largar isso, porque eu sempre fiz assim, dessa forma, isso daqui me prende, me aprisiona. Pecado de estimação, né? Aquele pecado que é pecadinho, né? Ninguém está vendo, né? Sabe, não faz mal para ninguém, não estou fazendo mal para ninguém, né? Mas que não te deixa avançar em Deus, não te deixa prosseguir em Deus, te aprisiona. É um pecadinho pequenininho. Para Deus existe pecadinho, pecadão? Tem um peso grandão, um peso menor, e isso está te aprisionando. Isso aí que você não deixa, isso aí que você acha que é tão pequenininho, tão, que é só você e Deus que sabe. Isso impede de você romper barreiras em sua vida. Isso está impedindo de você romper em Deus, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, no seu trabalho, nos seus sonhos, nos seus projetos. Deus tem tanto para nós, e estar em Deus ninguém perde, estar em Deus ninguém sai perdendo, querido. Pelo contrário, o Senhor, Ele surpreende a nós a cada dia. O Senhor, Ele tem uma surpresa nova para nós a cada dia. Sabe o que é viver o fruto do Espírito? Qual é o fruto do Espírito? Você pode dizer comigo amor? Diga comigo amor. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor, ele é paciente, ele é benigno, ele é longânimo. O amor não arde em ciúmes, o amor, ele não deseja o mal, ele não pensa maldade. O amor, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é o dom maior. Ele falou que é maior do que a fé. O amor. Em João capítulo 13, verso 34, o Senhor Jesus, Ele vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros, porque através deste testemunho todos reconhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como é maravilhosa essa palavra!
Jesus, ele fala de amor. Ele fala que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Devemos amar, devemos amar. Você pode dizer comigo: eu devo amar. Diga mais forte: eu devo amar como Jesus amou. Eu devo amar como Jesus amou. Que sério isso. Eita. É fácil? É fácil? Não é fácil. Quem disse que é fácil, gente? Assim na letra, assim falando daqui, né, de púlpito, né, parece ser muito fácil, mas não é não, gente. É difícil demais. Amar como Jesus amou é difícil demais. Mas devemos buscar amar como Ele amou, amando uns aos outros, assim como Ele nos amou. Qual é o próximo gomo do Espírito? Você pode dizer comigo: alegria. Alegria. Eita glória, alegria. 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 O reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria. Querido, o cristão, ele não é um cristão rabugento. O cristão, ele não pode ser a pessoa mal-humorada. O cristão, ele não pode ser aquela pessoa carrancuda. O cristão, ele não pode ser aquela pessoa cabisbaixa, triste todo o tempo. O Senhor, ele tem para nós alegria. Você pode dizer comigo: alegria? Alegria. Alegria. Felicidade. E ter alegria no Espírito, queridos, ter alegria no Espírito, tá uma confusão do nosso lado, está tudo confuso, mas cara, eu tenho alegria. Eu tenho alegria dentro de mim, essa alegria ninguém pode tirar, o mundo não pode roubar, essa alegria, alegria. Sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer sobre a alegria? Já falei aqui que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. E ele diz aqui no Salmos 16, versículo 11, que onde a presença do Senhor está, há fartura de alegria. E eu disse no início que o Espírito Santo de Deus, ele habita onde? Habita onde, gente? Gente, o Espírito Santo de Deus habita onde, gente? Em nós. A presença do Senhor já está aí dentro de você. E onde a presença do Senhor está, há abundância de alegria. E onde nós chegamos, devemos levar essa alegria conosco. Onde houver tristeza, que possamos levar alegria, que possamos levar o consolo. Onde vier o desânimo, que possamos levar, sabe, a animação. Não colocar outra pessoa também para baixo, mais triste do que ela já está, gente, pelo amor de Deus. Traga alegria, fruto do Espírito, alegria. Próximo gomo, você pode dizer comigo: paz. Diga mais forte: paz. Uma tranquilidade interior que o mundo não entende. Porque o Senhor, ele nos dá a paz que o mundo não compreende. Em meio à guerra, em meio à tribulação, em meio a tiroteios, em meio a tantos caos, ter paz. Em meio a situações difíceis. Alguém aqui passa por provações, tribulações? Alguém? É difícil ter paz em meio à guerra? É difícil. É difícil, porque a nossa tendência, primeiro, é ser abalada a nossa fé. Será que Deus pode fazer? Será que vai acontecer? O que será que pode acontecer? Tira a nossa paz, tira a nossa fé, a gente fica desesperado.
estar com uma enfermidade ou ter alguém enfermo que nós amamos, tira a nossa paz. Perder um emprego, estar com alguma dívida, tira a nossa paz. Ter um momento de mudança radical em nossa vida, traz insegurança, tira a nossa paz. Mas o Senhor Jesus vai dizer que eu vos dou a paz, não o que o mundo a dá, uma paz que o mundo não compreende. Ele é o príncipe da paz, e Ele quer reinar sobre nós, príncipe da paz. Ele quer te trazer paz nessa hora, paz em meio à tribulação, paz em meio à guerra, paz em meio às lutas, paz, paz. Próximo gomo, paciência. Vamos dizer? Não, mais forte. Eita, aí pegou no calo, né? Ter paciência, oh meu Deus do céu. Ai gente, paciência é difícil demais, gente, ter paciência. Tem pessoas que provam a nossa paciência, né? Eita gente, a igreja se manifesta. Tem gente que prova a nossa paciência, né? Que quer tirar a nossa paciência. Tem gente que diz que paciência tem perna curta, né? Que, né? Quase não tem nada, né? É mentira. A mentira é que tem perna curta, mas a paciência também, gente. A paciência é assim. A paciência também é curta. É a mentira que tem perna curta, né? É a mentira, gente. É a mentira também. Eu acho que são irmãs. Ai, Jesus. Por que andais ansiosas, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Confie em Deus. Às vezes a gente perde a paciência com o tempo, porque o tempo ele é a pior prova que a gente pode passar. A prova do tempo, de esperar uma promessa, esperar algo acontecer em nossa vida e que nós desejamos tanto, e ter paciência é uma prova tão difícil. Esperar em Deus, esperar pela promessa, esperar por algo acontecer é difícil. Ser paciente é difícil. A paciência ela suporta as adversidades. A paciência ela suporta o tempo. E aí eu estou dizendo aqui sobre promessas, sobre algo que Deus tem declarado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Espere em Deus, seja paciente. Seja paciente também com seu irmão. Seja paciente com seu cônjuge. Quem é casado, seja paciente. Seja paciente com seu cônjuge. Seja paciente. Seja paciente. Não é tanto assim, nem precisa tanta paciência assim. Minha esposa, ela é um exemplo. É um exemplo para mim. Temos que ter paciência. Às vezes a gente não tem paciência dentro da nossa casa e temos paciência com o mundo inteiro. Às vezes a pessoa que está do nosso lado, que nós temos que ter a paciência com ela. Às vezes a gente é tão imediatista, a gente quer tudo tão rápido, a gente coloca uma expectativa tão grande, né, em cima do outro, e que nós às vezes não somos tão pacientes assim. Enquanto as pessoas do lado de fora das quatro paredes, a gente tem uma paciência enorme, né? A pessoa pode
pode pisar no nosso pé. Oh, não, eu sei que foi sem querer. Às vezes a gente pede desculpa, né? Desculpa que meu pé estava aqui e você pisou, né? Desculpa. Mas vai alguém dentro de casa pisar no meu pé, né? Vai alguém, pisa no meu pé, Maura, para você ver. Eu vou falar desculpa, meu amor. Meu pé estava aqui e você pisou, né? Temos que ser pacientes uns com os outros, principalmente com quem está do nosso lado, na nossa casa. Hebreus capítulo 6, verso 12, ele vai dizer assim: de maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da longanimidade, recebem a herança prometida. Fé e longanimidade. Longanimidade é a mesma coisa que paciência. Recebem a promessa, a herança da promessa, daquilo que foi prometido. Espera em Deus. Paciência. Espera em Deus. Não aconteceu ainda? Espera em Deus. Alguém aqui tem promessas para ser cumprida, que está esperando no Senhor? Espera em Deus com paciência. Espera em Deus com paciência, minha irmã. Espera em Deus com paciência. Benignidade. Você pode dizer comigo: benignidade. Fala mais forte. Benignidade. Uma atitude generosa, uma atitude de amor, uma atitude de compaixão. Demonstrar compaixão ao próximo, demonstrar bondade ao próximo. Isso faz parte do fruto do Espírito, isso faz parte da nossa vida como cristão. Se você não faz bem ao próximo, se você acha que só a sua salvação, só você vir à igreja, está tudo bem, está tudo certo, está redondamente enganado. Devemos demonstrar o fruto através das obras, através de atitudes, através de ações. Você precisa, fala comigo, eu preciso demonstrar a bondade de Deus em atitude. Preciso demonstrar em atitude a benignidade e a bondade de Deus em atitude. Ser generoso, ver o irmão necessitado, ajudar aquele que está necessitado. Isso faz parte do fruto do Espírito. E vamos lá, que a gente está caminhando para o fim. Fidelidade. Pode dizer comigo, fidelidade. Fidelidade. Eita, quase não saiu. Fidelidade é a capacidade de ser fiel. É a capacidade do ser humano ser fiel. Fiel. Quem é fiel aqui? Vou fazer outra pergunta. Quem não é fiel aqui? Ninguém levantou a mão, gente. Ninguém levantou a mão. Todo mundo é fiel. Nem sempre nós somos fiéis. E eu digo aqui, tem horas que eu não sou fiel. Tem horas que eu não sou fiel à palavra do Senhor, à sua vontade, ao seu desejo. Tem horas que eu não consigo ser fiel àquilo que Ele me pede, que Ele exige de mim. Tem horas que nós não somos fiéis à nossa amizade. Um amigo precisa tanto da gente, tanto de nós, e a gente às vezes vira as costas. Às vezes a gente não dá tanta importância. Tem gente que não é fiel dentro de um relacionamento, de um casamento. Precisa mudar o comportamento, mudar suas atitudes, mudar o seu caráter. E aí a fidelidade, ela é desde um pensamento, né? Porque a palavra do Senhor, ela vai dizer, né? Se nós pensamos, se nós desejamos, nós já cometemos o pecado.
E aí eu pergunto: quem não é fiel? É difícil falar, né, das nossas mazelas, é difícil falar dos nossos erros, é difícil falar da nossa natureza pecaminosa, porque todos nós pecamos, gente, todos nós pecamos. Se eu perguntar aqui, ó, quem é invejoso? Alguém vai levantar a mão? Não, eu sou invejoso. Não, eu vou declarar aqui que eu sou invejoso. Alguém vai declarar isso? Opa, o irmãozinho do lado vai olhar assim, e eu não vou querer andar com ele não, né? Rapaz invejoso, né? Vai invejar o que eu tenho, né? Que é isso, né? Mas eu já senti inveja. Quem nunca sentiu inveja, né? Não, não existe inveja santa não, minha irmã. O que é meu, o que é do irmão é do irmão. Agora, eu não posso ter esse sentimento dentro de mim, eu não posso. Eu preciso ser fiel ao Senhor em todo o tempo. Eu preciso ser fiel às minhas palavras, à minha aliança. Nós fizemos uma aliança com Deus. Nós temos aliança com o nosso próximo, nós temos uma aliança dentro do nosso matrimônio, nós temos uma aliança, e a aliança ela tem que ser fiel, fiel. Vamos declarar o próximo gomo do nosso fruto: mansidão. Mansidão. Eita glória! Quem precisa ser manso? Amém. Se você precisa ser manso, pede a Ele, querido, pede a Ele, pede ao Senhor a mansidão, em nome de Jesus. Peça a Ele mansidão, e eu já entro para o próximo gomo do fruto, que é o domínio próprio. Seja manso e humilde de coração. Jesus, Ele falou: seja manso e humilde, assim como eu sou, né? Tem gente que é muito estourada, tem gente que é, sabe, pavio curto, e a mansidão passou longe. Como temos que aprender com o Espírito Santo? Seja manso, humildade, ser uma pessoa agradável, né? Seja manso. E o último aqui, para a gente já ir encerrando, é o domínio próprio. Diga comigo: domínio próprio. Não, mas diga bem alto: domínio próprio. Domínio próprio. Eu tenho que ter domínio próprio. Ah, Deus, eu quero ter domínio próprio. Preciso, Jesus, ter domínio próprio, porque se eu não dominar essa natureza, ela me domina. Se eu não dominar aquilo que está dentro de mim, ele me toma, ele me consome. Domínio próprio. Controlar meus impulsos, controlar a minha vontade, sabe falar menos, ouvir mais, ser sábio nas minhas atitudes. Domínio próprio, domínio próprio. Pensa antes de agir, gente. Pensa, qual é a consequência dos meus atos? Qual é a consequência disso que eu estou fazendo? Para onde está me levando esse caminho? O que eu estou plantando, que eu vou colher lá na frente? Domínio próprio. E lá em Gênesis capítulo 4 verso 7, o Senhor vai dizer: se procederes bem, não é certo que será aceito o seu sacrifício. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Forte, hein? Cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti vencê-lo. Eu posso dar aqui todas as orientações e conselhos,
Posso trazer aqui vários versículos e palavras para transformar o nosso interior, mas cabe a ti dominá-lo, cabe a ti fazê-lo, cabe a ti ter o controle da sua vida, o controle das suas atitudes. E aí? O que faremos agora então? Uma vez exposto o fruto do Espírito e as obras da carne, o que faremos então? Qual será a nossa escolha? Quais serão as nossas atitudes diárias? Será que eu estou determinado a querer ter uma mudança? Será que eu quero ter uma mudança? Será que eu estou pronto, com o coração aberto, para que o Senhor possa agir dentro de mim, abrindo meu coração, e que o Espírito Santo produza o fruto dele dentro do meu interior? Isso aí cabe a você fazê-lo. Meu papel já fiz. Cabe você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus produzir o fruto dele dentro de você, mortificando a sua carne e vivendo para o Espírito. Em nome de Jesus, receba essa palavra nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra que não é minha, é sua, Pai. A palavra que transforma, que liberta, que purifica, que transforma a nossa vida. Queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o teu domínio esteja sobre nós, que o teu governo esteja sobre nós. Dizemos, Senhor, não ao pecado, não à maldade, não ao domínio, Senhor, da nossa vontade, do nosso pecado. Dizemos não, Senhor, às obras da carne, mas queremos dizer sim à produção do seu fruto em nós. Queremos dizer sim a cada atitude, a cada pensamento, a cada gesto, Deus, a cada ação que devemos ter para que o seu fruto seja notório em nós, Pai. Queremos dominar a nossa carne, queremos mortificar a nossa carne e vivermos dia após dia, Senhor, para Ti. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, pois não é fácil. Ajuda-nos, Senhor, porque não é fácil. Ajuda-nos, Senhor, porque não é fácil. Mas nós desejamos, Senhor, nos parecer a cada dia contigo, Jesus. A cada dia, Senhor, sermos transformados em Ti, Pai. Entrego cada um que está aqui em Suas mãos, cada família, cada lar aqui representado. Que haja paz, justiça e alegria, que o Teu reino venha sobre nós e que seja notório em nós a Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. E as palmas louvam o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos ministrar a ceia do Senhor. E eu quero convidar os diáconos que estarão distribuindo a ceia em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Dia de memorial, dia de nós celebrarmos a cruz, a morte e ressurreição do Senhor, aquele que se entregou por cada um de nós, aquele que levou no Calvário os nossos pecados, se fez injusto por nós. Aleluia. Estenda suas mãos para cá, queridos. Amém. Pastora, faz essa oração.
Amém? Entregando os elementos. Amém. Senhor, diante de Ti nós estamos, e nesse momento, Senhor, é a ceia, um memorial, Senhor, que o Senhor deixou para nós, para jamais esquecermos o preço que foi pago ali na cruz do Calvário. Senhor, está aqui o pão, está aqui o suco de uva, mas, Senhor, estamos aqui, Senhor, para participar dessa ceia que representa o Teu corpo e o Teu sangue, Senhor, e que nós possamos nos examinar e olhar para dentro de nós e vermos como estamos diante de Ti. Senhor, que nessa noite, Pai, tudo que vai ser distribuído, toda essa ceia que será distribuída, Senhor, que cada um que pegar possa, Senhor, lembrar e ter esse memorial. Ó Deus, o preço que foi pago na cruz do Calvário, por amor a cada um de nós, que nós possamos verdadeiramente valorizar esse alto preço que foi pago por nós. Nessa noite, que nós possamos tão somente ser gratos a Ti por esse ato e por esse momento, e que jamais venhamos esquecer, em nome de Jesus, amém e amém. E se você crê que o Senhor fez isso tudo por amor a nós, aplauda Ele nessa noite e diga: eu creio, Senhor. Amém. Poder distribuir em nome de Jesus. Receba o corpo e o sangue de Cristo em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago, eu sei que foi pago um alto preço. Você não está louvando o Senhor não, mas cante para o teu irmão, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via lutando o bom combate no Senhor, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui Esse é um louvor que não é para você cantar para o Senhor, mas é um louvor de comunhão, para você cantar para o teu irmão, para você cantar para quem está aí do teu lado, para quem está aí junto contigo nas batalhas, nas guerras, nas lutas, nas vitórias. Unidos nós iremos andar. E você recebeu aí o seu cálice? Todos nós recebemos, todos receberam. E eu quero, como de costume, que você troque com o seu irmão,
dizendo: eu tenho comunhão contigo em Cristo Jesus. Faça isso nesse momento, em nome de Jesus. Eu tenho comunhão contigo em Cristo Jesus. Eu tenho comunhão contigo em Cristo Jesus. Eu tenho comunhão contigo. Eu tenho comunhão com você em Cristo Jesus. Eu tenho comunhão contigo em Cristo Jesus. Amém. Eu tenho comunhão com você em Cristo Jesus. Temos comunhão uns com os outros, por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho comunhão com você em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Esse é o momento de você pedir perdão para quem você deveria pedir perdão, abraçar aquele irmão que você queria abraçar, né? É uma oportunidade. Mas volte ao seu lugar. Amém. Pode voltar ao seu lugar. Amém. Eu também te amo em Cristo Jesus. Amém. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Sintam-se todos aqui, ó. Eu amo vocês em Cristo Jesus, tá? Vamos à palavra do Senhor. Amém. Mateus capítulo 26, a partir do verso 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão. Pegue o pão. E abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomamos todos o corpo de Cristo. A seguir, ele tomou o cálice. Pegue o cálice. Ele tomou o cálice e ele deu graças. Você pode agradecer ao Senhor? Dê graças ao Senhor pelo seu sangue derramado ali na cruz por cada um de nós. Agradeça a Ele. Obrigado, Jesus. E tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebemos todos. Glória, 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 glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício ali na cruz. Obrigado pela sua entrega total. Obrigado pelos cravos em suas mãos, pela coroa de espinho, pela cruz que o Senhor carregou por cada um de nós.
Obrigado, porque deveríamos ser nós ali naquela cruz, mas o Senhor sim fez maldição em nosso lugar. O Senhor levou o nosso castigo, as nossas dores, o Senhor tomou sobre si. Obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o véu foi rasgado e hoje temos livre acesso ao trono do Pai. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Você pode aplaudir ao Senhor pelo seu sacrifício. Aplauda mais forte a Ele pelo seu sacrifício. Aleluia. Pastora Valéria, em nome de Jesus.